A paz do Senhor. Eu sou o pastor Gerson Barbosa da Silva. Estamos aqui neste novo projeto Lições Bíblicas em Ação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Cruzeiro, São Paulo, pastoreada pelo pastor Isaac Strobel. É um privilégio muito grande poder me dirigir a você, professor da Escola Bíblica Dominical do segmento adultos, para nós prepararmos a nossa aula de domingo. Lembro que esta aula não é uma aula para ser replicada, mas é um subsídio para que você possa, juntamente com os seus estudos, aliado à nossa revista da Escola Bíblica Dominical, ao conteúdo que já temos nela, nós possamos realizar uma boa aula para os nossos alunos, que é a menina dos olhos de Deus, que é a Igreja do Senhor. Nós louvamos a Deus, por esse privilégio. A nossa lição desse trimestre está falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Você já deve ter assistido à pré-aula da primeira lição que foi ministrada pelo pastor Isaac Strobel, e hoje nós estamos aí iniciando a nossa lição de número 2, que no próximo domingo, dia 9, nós todos estaremos ministrando em nossas classes dominicais. Vamos então à nossa lição, a inspiração divina da Bíblia. O texto áureo da nossa lição diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso está na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16. Eu queria que você guardasse essa palavra toda. Esta palavra vai ser um diferencial na nossa lição de hoje. A verdade prática diz que a inspiração da Bíblia Sagrada, ela é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Aqui também devemos guardar que a inspiração é divina, verbal e plenária. A nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 17, e depois na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao versículo 21. E temos também a seguinte leitura: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esta é a leitura que consta na nossa lição de número 2. Nós temos também agora uma novidade nas nossas lições, que é o
plano de aula. O plano de aula é uma ajuda muito importante para nós professores, para nós não nos perdermos no nosso ensino, mas que a gente foque naquilo que é para ser abordado naquele domingo, visto que nós não estamos como num culto de domingo à noite, em que nós falamos uma palavra e que pode ser desconectada com o culto anterior. O mesmo culto, no mesmo culto pode ter várias mensagens desconectadas uma da outra. Na escola bíblica dominical, não, nós temos um currículo e esse currículo precisa ser seguido. Por isso, nós temos um plano de aula. E o objetivo desse nosso plano de aula é o quê? Que os nossos alunos aprofundem as raízes de sua fé. Não é para nós contarmos a nossa experiência, mas é para que os alunos aprofundem as raízes de nossa fé ou de sua fé. Então isso é muito importante nós termos em mente. Não é para contar histórias, não é para nem mesmo elencar vários conceitos históricos, filosóficos, mas é para que as raízes da fé do aluno eles sejam avançados. Nós temos 3 objetivos. Os objetivos são importantes, né? Nós professores sabemos que os objetivos eles sempre são destacados no infinitivo do verbo. Então nós temos refletir, evidenciar e explicitar. São os verbos da lição. Refletir o quê? Que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Vamos refletir sobre isso. Evidenciar que existem limitações humanas, mas essas limitações humanas não anulam a inspiração divina da palavra. E em terceiro lugar, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e por isso é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender o nosso objetivo, o nosso entendimento dentro da lição. No tópico B da apresentação da lição, ele fala da motivação. Para que a gente tenha um aprendizado para qualquer coisa, nós precisamos ter uma motivação. Um exemplo disso, muitos de nós não gostamos da tecnologia, mas como nós sabemos que para ir ao banco, para nós retirarmos dinheiro num sábado, num domingo, num feriado ou depois que a agência fechou, nós precisamos aprender a mexer com aquela tecnologia, a gente aprende sem pensar e temos motivação para aprender. O mesmo acontece na nossa escola bíblica dominical. O nosso aluno, ele precisa ter motivação para ele ficar atento àquele assunto. E a motivação que a gente coloca, uma das técnicas, né, uma das metodologias que a gente usa e que Jesus usou, é o método de perguntas e respostas. Então experimente começar a sua lição de domingo fazendo perguntas. A pergunta como, o que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? Ou você pode perguntar, por que a Bíblia está acima da literatura de Shakespeare, dos romances de Machado de Assis ou de outras obras clássicas? Você pode se surpreender com as respostas dos nossos alunos. E essas respostas dos nossos alunos vão fazer a sua aula muito mais atrativa, muito melhor do que se realmente você começasse o conteúdo da forma que a lição apresenta. Então, temos sugestões de métodos nesse plano de aula. Primeiro, nós já falamos, iniciar com o método de perguntas e respostas, mas uma outra forma também, você pode apresentar relatos que mostram o quanto as pessoas que leram a Bíblia foram impactadas e como elas foram transformadas a partir do contato com as Escrituras. Se você tiver acesso a uma TV na sua sala, com internet, ou se você puder salvar no seu notebook, né? Existem alguns vídeos de testemunhos no YouTube que isso vai aclarar muito e vai servir muito bem para a sua iniciação ou motivação da sua aula.
E a conclusão da aula, sempre a conclusão da aula precisa ter uma aplicação. E a aplicação que nós podemos colocar para você e sugerir para você é conclamar seus alunos a ler a Bíblia toda durante este ano. Como sugestão, nós temos aí nas nossas playlists da igreja a leitura da Bíblia em 60 dias. Seus alunos precisam ler em 60 dias? Não, mas lá já tem os módulos certinhos em que ele pode, cada programa daquele, na sua sequência, que você acha facilmente na playlist, a cada semana você vai lendo uma daqueles programas. E se você nem quiser fazer isso, estude com os alunos. Divida a Bíblia em três capítulos, nos Salmos, nos capítulos menores, lê 4, que com certeza você vai conseguir ler a palavra de Deus durante este ano. Então, é uma aplicação da lição, que eles possam entender que a inspiração divina é da Bíblia, por isso é muito importante nós lermos a palavra de Deus. Como subsídios, nós temos aqui este nosso programa. Além disso, nós temos aí a revista Ensinador Cristão. Na própria revista tem textos auxiliares. Nós temos aí muita coisa produzida pelo pastor Antônio Gilberto, que você também pode usar na sua lição. Mas começaremos a nossa lição falando sobre o tema inspiração. Esta é a palavra-chave. Inspiração. O que é inspiração? Inspiração é o processo de sugar o ar para dentro do organismo, para depois fazer o quê? Liberá-lo para fora do corpo através da expiração. Então eu inspiro e solto o ar, eu expiro. Quando nós falamos da Bíblia Sagrada, que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, o que a gente lembra então? Inspiração vem do grego telpneustos, né? Todo mundo sabe que tel fala de Deus, pneu. Lembro aí dos nossos alunos de teologia, pneumatologia, pneumo fala de vento, fala de sopro, tel fala de Deus. Então, telpneusto significa expirada ou soprada por Deus, né? Então, quando o homem, ele estava ali sobre a manifestação de Deus, Deus querendo lhe revelar algo, ele inspirava aquilo que Deus queria revelar ao homem e expirava aquilo que Deus havia colocado dentro do seu coração. Então, a palavra-chave inspiração vem de telpneustos e significa expirada ou soprada por Deus. Então, a palavra de Deus, ela foi o quê? Ela foi soprada por Deus no coração dos nossos profetas, dos nossos escritores da Bíblia Sagrada. Então, foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que ele nos deu a Bíblia, e para nós ela é a única revelação escrita de Deus para a humanidade, né? É um princípio até da reforma protestante, né? Um dos solos, somente a Bíblia. Então, a inspiração da Bíblia para nós, está na nossa introdução, ela é divina, ela é verbal e ela é plenária, né? Ela é divina. Por que ela é divina? Porque foi feita por Deus. E nós vamos ver que ela é também verbal, porque todas as palavras que contém na Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela é também plenária, ela é completa. Não precisamos de mais nada. Por mais que a ciência avance, por mais que os costumes dos homens diferenciem a cada dia, por mais até que o pecado se transforme em tantos outros tipos de ações novas,
a Bíblia ela é fiel, a Bíblia é plenária, a Bíblia é verbal, a Bíblia é divina e ela é suficiente para dizer se estamos certos ou se estamos errados em lugar de algumas coisas. Mas existem algumas doutrinas, antes de entrarmos no conteúdo da lição, que falam da falsa inspiração bíblica. São teorias falsas da inspiração bíblica. Alguns dizem que a teoria da inspiração é natural, é humana, que a inspiração bíblica é natural, é humana. Ou seja, Daniel ele foi muito inteligente. Paulo ele foi muito inteligente. Ele sabia escrever. Então eles tinha todos os requisitos para escrever bem. E foi por isso que eles escreveram livros tão bonitos. Não foi inspiração natural. Não foi natureza humana. Com certeza, pelo que a gente vê da história, Pedro não era tão culto quanto esses outros homens que nós colocamos aqui, e eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Outra coisa que a teoria é falsa é de que a inspiração divina é comum, ou seja, da mesma forma que eu e você somos inspirados para, por exemplo, dar aula na nossa escola bíblica dominical, os profetas, os autores dos livros foram também inspirados. Será que foram? Será que aquela mesma forma de eu sentir a presença de Deus foi a forma de que os homens de Deus, ao escreverem os livros, eles sentiram? Não é uma inspiração divina comum. Pastor Antônio Gilberto, ele coloca que a inspiração plenária da Bíblia, inclusive, ela cessou quando a última letra, da Bíblia Sagrada foi escrita, a inspiração plenária da Bíblia fechou. Mas também alguns dizem erroneamente que a teoria é que a inspiração da Bíblia é parcial. Ou seja, existem coisas que foi Deus que inspirou, mas existem coisas que não foi Deus que inspirou. Alguns baseados até nos próprios versículos da Bíblia, quando Paulo fala assim, isso falo de mim. Ele fala algumas vezes assim, digo eu, não o Senhor. Só que Paulo, humanamente, ele estava colocando sim uma teoria sua, porém, aquela teoria era inspirada por Deus, mesmo ele como homem, não sabendo da totalidade da verdade que ele estava dizendo ali, ele estava dizendo que era o sentimento dele, mas era também o sentimento de Deus. Então a inspiração, até naquelas palavras que Paulo usa como sendo dele como homem, também é inspiração de Deus. E tem a teoria do ditado verbal. O que é a teoria do ditado verbal? Que Deus foi ditando no ouvido do homem e o homem foi escrevendo de acordo com o que Deus ia ditando. Aconteceu isso? Aconteceu. Quando João, lá na ilha de Pátimo, lá nós temos lá, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Estava escrito lá. Deus está dizendo, escreve. E Deus ditou realmente ao anjo. Temos outras narrativas também em que os profetas eles receberam um ditado de Deus, mas nem sempre. Nós temos um Lucas, por exemplo, que ele faz a sua narrativa de acordo com muita pesquisa, com muito estudo, e depois dessa pesquisa e desses estudos, ele consegue escrever para nós os evangelhos, o Evangelho de Lucas, inspirado por Deus. Mas tem também uma outra teoria falsa, que é a teoria da inspiração das ideias. Ou seja, a ideia é de Deus. A ideia é a vontade de Deus. Mas a forma de escrever é do homem. Eu lembro que quando nós, por exemplo, hoje é comum, vai se pedir
para que alguém faça uma dissertação, ou alguém vai fazer lá uma redação do Enem, por exemplo, aparece lá 3, 4 textos, e aqueles textos são para quê? Para que o aluno embase as suas ideias e depois eles escrevam a respeito daquilo. É isso que aconteceu com a Bíblia? Não. Não foi isso que aconteceu com a Bíblia. Os autores da Bíblia não precisaram embasar as suas ideias em outros escritos, nem mesmo escritos bíblicos, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e não somente as ideias, mas também as palavras foram todas de acordo com o que Deus ele queria para o homem. Ok, irmãos? Com isso a gente entra então na doutrina da inspiração bíblica. O que diz a doutrina da inspiração bíblica? Conforme vocês encontram aí na nossa lição, né? A inspiração bíblica ela é divina. Ela é divina. E é interessante que o nosso comentarista, ele coloca aí que a palavra ou a expressão "assim diz o Senhor" e outras, né, similares, parecidas, elas são usadas mais de 3.800 vezes na Bíblia. Aparece. É assim diz o Senhor, né? Outras palavras, disse Jesus. Então, estão ali. Então, é uma revelação de Deus para os nossos corações. Quando a gente usa aqui a nossa declaração de fé, né? Na nossa declaração de fé, ela diz que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Ou seja, talvez alguém possa falar assim, não, vamos usar lá que o livro de Esther, ele é menos inspirado do que o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos fala da efusão do Espírito, sobre a nova era do Espírito Santo na face da terra, e o livro lá de Esther, não. O livro de Esther não fala sobre isso, não fala sobre Deus explicitamente. Então, o livro de Atos vale mais do que o livro de Esther. Não, isto não é verdade. Toda a Bíblia, ela tem inspiração divina. E esta inspiração divina, ela vem também no item 2, pela palavra. Ela diz aqui, né, e ele fala sobre a definição, que esta ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então, as palavras verbais da Bíblia também foram inspiradas pelo Espírito, mas também ela é plenária, né? Ela é especial, ela é única, como nós já lemos aqui, ela é plena, sem erros e sem falha nenhuma, né? Então temos aí a autenticidade de Deus. Então o que a gente pode resumir desse tópico 1? Que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Interessante, né? 40 autores, e esses seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Somente um livro inspirado por Deus, que foi escrito por tantas pessoas, 40 pessoas, e estas pessoas vivendo em épocas diferentes, tendo ideias diferentes, como já usamos essa palavra aqui, pessoas que viveram em regiões completamente diferentes, profissões completamente diferentes, né? Educação completamente diferente, e não entrar em nenhuma contradição.
é somente a Bíblia Sagrada. Não existe um outro livro que possa acontecer desta forma. Mas a inspiração desses autores, então, Deus garantiu, né, a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Então, a inspiração foi, como já falamos aqui, né? Homens que nem se conheceram e Deus usou para escrever. Então, nós temos um Davi, que a gente lembra Davi tocando a harpa, a gente lembra de Davi um músico. Qual o gênero literário escolhido por Deus ou por Davi para transmitir a palavra de Deus? A poesia, a música. Mas a gente tem outros textos de pessoas eruditas, como um Daniel, que era erudito. Então a gente tem o texto de Daniel e até hoje, além além das mensagens, das verdades proféticas que há no livro, há também uma dificuldade para as pessoas indoutas quanto ao seu linguajar, quanto à gramática, quanto ao vocabulário, porque ele era capaz, e Deus então dá liberdade aos escritores bíblicos para escrever também utilizando da sua capacidade, vamos dizer assim, humana, mas de acordo com a inspiração de Deus. E é interessante que algumas pessoas começam a criticar-nos e falar assim, não, mas determinados autores, eles não servem para nós. Se a gente for pensar, né? Acabamos de falar sobre salmos, 2 salmos escritos por Davi. A gente sabe que tem salmos que não foram escritos por Davi, mas dos salmos escritos por Davi, vamos pensar do escritor Davi. A gente sabe que em outro tempo, Davi, ele, além de trair um dos seus homens, né, ficando com a mulher dele, ele ainda arrumou um pretexto, uma forma desse homem ser morto para ele conseguir ficar com a mulher. E a gente pensa assim, e ele escreveu alguns salmos tão maravilhosos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, e tantos outros salmos. Então, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Se nós pensarmos que Saulo, depois Paulo, foi o maior perseguidor da igreja cristã, e depois ele se torna o maior doutrinador desta mesma igreja, é porque o texto das Escrituras não está condicionado às limitações de seus autores humanos, né? Então nós temos ali diferentes gêneros literários, temos diferentes figuras de linguagem. Por que Deus usa disso? Por que ele usa de narrativa, de poesia, de provérbios? Por que ele fala como parábolas, como enigmas, como alegorias, como hipérboles, como metáforas, como símiles, né? Por que ele usa de vocabulário simples, mas também ele usa de vocabulário rebuscado? Ele usa porque Deus, ele quer se fazer entender pelo homem. Então não importa a minha cultura, não importa o nosso conhecimento, Deus de alguma forma, através da sua palavra, ele vai se fazer entender por cada um de nós. E aí nós poderemos ser salvos, aí nós poderemos ter fé, e é a fé que nos vai produzir a salvação. Então a inspiração divina, ela vai a cada uma das pessoas, e Deus usa diferentes gêneros literários, diferentes figuras de linguagem, e além do que, ele independente, né? Se o homem, ele não tivesse nenhum defeito, ou se esse homem tivesse defeito, o que importa é a santa e gloriosa palavra
de Deus, né? Então a gente sabe, está aí no tópico 3, que esses gêneros literários e figuras de linguagem evidenciam a cultura do escritor, né? Então, olha só, Deus, ele utiliza daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que nós trabalhamos em nós, né? Dos nossos estudos. Deus usa disso também, mas em hipótese nenhuma, tudo que nós nos preparamos podem estar superiores à inspiração da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus que é especial, a palavra de Deus que é inspirada. Nós somos apenas um vaso na presença de Deus. Então, nós temos aí a linguagem do senso comum, da descrição de fenômenos científicos. Os autores sagrados usaram fraseologia comum e popular, né? Então, nesta linguagem do senso comum é justamente para aquilo que eu falei para os irmãos, para que a gente possa entender a mensagem de Deus. Então, temos aí o resumo, né, do item 2, é que as limitações humanas, os diferentes gêneros literários, repetindo, o emprego de linguagem não anula a inspiração divina. E o último tópico é o 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Aí fala da inspiração do Antigo Testamento e a inspiração do Novo Testamento. E é interessante quando a gente usa a própria palavra de Deus, quando Jesus ele fala em Lucas capítulo 24, versículo 44, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus está referendando que o que estava escrito na lei de Moisés, os profetas e os salmos são inspirados pelo Espírito Santo. Então, a escritura do Antigo Testamento é inspirada. Mas e a do Novo Testamento? Jesus, ao ensinar aos seus discípulos em João capítulo 14, ele fala a respeito do Espírito Santo e ele diz assim: esse Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele estava para nós, para os discípulos que estavam ali. O Espírito Santo ainda iria ensinar muitas coisas, mas também iria fazê-los lembrar, né? Para depois eles escreverem os evangelhos, por exemplo, que eles nem imaginavam que eles teriam que escrever depois, mas o Espírito Santo os faria lembrar. A quem ele não estava junto, o Espírito Santo iria ensinar, como ensinou a Paulo, como ele ensinou a Lucas. E Paulo, quando ele fala, eu não estava, né? Paulo não estava com o Senhor, mas ele diz que mesmo o que ele estava ensinando na Bíblia, o que ele estava escrevendo nas epístolas, ele havia recebido do Senhor. Então nós temos aqui a prova de que o Novo Testamento, ele é inspirado sim, porque tem a ação do Espírito Santo na vida dos seus autores. Então, e a terceira, irmãos, que eu acho mais maravilhosa para quem não acredita muito nestas teorias, é a obra da regeneração e iluminação. Você já viu alguém ser transformado, a sua vida ser mudado pela leitura de qualquer livro secular? Você já viu alguém ter o seu caráter mudado quando eles leem qualquer lei, qualquer decreto, qualquer manifesto, qualquer obra literária? Você já viu alguém ser mudado? Mas a Bíblia, ela regenera. A fé, diz a Bíblia em Romanos 10, versículo 17, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23, diz que esse homem corrupto, esse homem que não prestava, esse homem que tinha um caráter todo duvidoso, ele é de novo gerado, ele nasce de novo. Como que ele nasce? Pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Então, se de todas as outras formas as pessoas possam até pensar que a inspiração não foi dessa forma que falamos no item 1, no item 2, me diga um livro apenas que regenerou alguém.
Um livro apenas. Existem sim livros que tenham mudado alguém, mas livros que estão contando a história da Bíblia. Então, o livro tem conteúdo bíblico e esse conteúdo da Bíblia é que faz mudar as pessoas. Então, a obra da regeneração e inspiração da Bíblia, somente ela faz. Para terminar esse tópico, a inspiração do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente pode ver nesse versículo de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 16, que diz aí, porque diz a Escritura. Então é a Escritura que está dizendo. E está dizendo ali, não ligarás a boca do boi que debulha. Aonde é que tem esse texto? No Antigo Testamento. Então, Paulo a Timóteo está trazendo um texto do Antigo Testamento. Se ele está trazendo esse texto do Antigo Testamento, é porque ele crê e nós cremos que o Antigo Testamento é inspirado. E o próprio Paulo, na conclusão, ele diz, e digno é o obreiro do seu salário. Aonde que está esta frase, digno é o obreiro do seu salário? Em Mateus capítulo 10, versículo 10, e eram palavras de Jesus. Jesus é que estava dizendo estas palavras. Então, com este versículo, nós temos fechado que tanto a inspiração do Antigo Testamento quanto a inspiração do Novo Testamento, ela é real. Então, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Todas as palavras das Escrituras são verídicas, né? E para concluir, a Bíblia, então, o que nós temos que saber? O que o nosso aluno precisa saber? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus escrita. Ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Essa inspiração é plena. Todos os livros, todas as palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. E nós terminamos também com a declaração de fé das Assembleias de Deus, que coloca lá que nós cremos na inspiração divina, verbal, plenária da Bíblia Sagrada. E ela é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Eu lembro de um testemunho de um irmão que, ao sair pela rua, andando pela rua, ele achou vários papelzinhos picados e tinha um papelzinho picado, muito pequenininho, com somente uma frase, disse Jesus. E ele começou a pensar assim, o que será que disse Jesus? Com certeza, aquele pedacinho de papel foi fruto de um folheto que alguém deve ter recebido, ficou com muita raiva de ter recebido aquele folheto, picou em 1000 pedacinhos para que nem ele nem ninguém pudesse ler. Mas somente aquelas 2 palavras, disse Jesus, foi uma questão de indagação para aquela pessoa que pegou aquela palavrinha lá. E ele falou assim, quem pode me dizer o que disse Jesus? E ele pensou assim, somente a igreja, e foi na igreja e se tornou um dos maiores pastores do Nordeste. Então, todas as palavras, todos os assuntos, todas as ideias, todos os escritos, é a nossa única regra infalível de fé, porque ela tem a inspiração divina. Agradeço a Deus pela sua vida e quero te convidar para que na próxima semana você esteja aqui conosco de novo, onde nós estaremos estudando a inerrância da Bíblia e temos certeza que esta lição também vai falar muito bem ao teu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.